e era no interior, morava com a minha avó na roça. E eu me lembro que algumas casas que a gente chegava, casa muito simples, algumas até de pau a pique, a gente era muito comum ver na parede um quadro onde mostrava pessoas andando por um caminho largo, bonito, e eram muitos. E também tinha um caminho estreito, pequeno, e poucas pessoas entravam por ele. Certamente aquele quadro falava muito, e até hoje eu me lembro daqueles quadros, e falava muito e transmitia a mensagem que encontramos aqui na Palavra de Deus. É a minha meditação com você para hoje. Eu quero, a partir desse texto aqui de Lucas 13, do verso 22 ao verso 30, compartilhar com você alguma coisa desse texto muito interessante, desde a infância, para mim foi significativo. Há também em Mateus 7, um texto paralelo, muito próximo disso aqui, que a mensagem é praticamente a mesma. Bem, vamos à leitura aqui de Lucas 13, 22 a 30, e a gente vai fazer então algumas considerações a partir daqui, beleza? Vamos lá, no verso 22, diz: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Primeira consideração que eu quero fazer com você aqui é em relação ao esforço. Então, perguntado Jesus se são muitos que serão salvos, e o porquê dessa pergunta provavelmente é porque havia uma multidão que seguia Jesus, mas lealmente poucos o seguiam. O número foi reduzindo, não é? Até ficar um número de 12. Em João 6, por exemplo, quando Jesus fala um discurso desafiador para tomar sua carne, comer, beber o seu sangue, então vários vão embora com esse discurso de Jesus, não é? Ficam escandalizados. Muito bem, o fato é que então Jesus aqui não se preocupa em dar uma resposta pronta a essa pergunta, mas ele traz ensinos, né? E é sobre isso que eu quero me pegar aqui com você. E a primeira consideração é no verso 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Consideração em relação ao esforço, não é? Esforço não quer dizer que é impossível entrar por essa porta, mas é que é esforço. Interessante você pensar nisso em termos de salvação, vida eterna, vida com Deus. Requer esforço. Sempre nós ouvimos que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e através dos seus méritos, do seu sacrifício perfeito, completo na cruz do Calvário. Isso é verdade. No entanto, requer de nós, pecadores salvos, algum esforço, meu irmão. É isso que eu quero tratar com você aqui. Algum esforço. Esforço para entrar. Entrar para onde? E eu quero entender que entrar para o reino, entrar para a vida eterna. No texto paralelo, então, que eu te disse lá de Mateus, acho que responde isso mais claramente, quando ele diz que no verso Mateus 7, no verso 22, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? E também no verso anterior,
nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Percebe? Então, esse esforço é para entrar no reino de Deus. Jesus, em João 10, quando ele está falando do bom pastor, ele diz explicitamente que ele é a porta que conduz à salvação, conduz as suas ovelhas, a vida não posso mais fazer. Bem, meu irmão, penso que aqui é um apelo ao arrependimento e à santidade, e para isso requer esforço. É difícil manter a vida cristã em santidade, renunciar. A renúncia, e essa renúncia requer esforço. Jesus, por exemplo, aqui no capítulo 9 de Lucas, se você ler 9, eu vou ler aqui com você, tá bem? Do verso 22 até o verso 23, por exemplo, Jesus fala do discipulado. E olha só o que ele diz a respeito. Dizia a todos, verso 23 de Lucas 9, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou a renúncia, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Percebe? Então, para ser discípulo de Jesus, e portanto não só entrar na porta estreita, mas permanecer, entra-se pela porta estreita e continua no caminho estreito, né? Pegando um paralelo com Mateus aqui, quando Jesus fala da porta larga, caminho amplo e da porta estreita também. Ok, então o fato aqui é que para ser aquele que entra pela porta estreita e permanece no caminho, essa permanência em ser discípulo de Jesus requer de nós esforço. Esforço para manter a santidade, para nós abandonarmos o pecado, e não só abandonar, mas manter-nos longe do pecado, né? A santidade parece ser um requisito para nós vermos a face de Deus. Em Hebreus 12, verso 14, diz que sem a santidade não veremos ao Senhor, não veremos a face do Senhor. Então, renúncia, manter a santidade. Jesus nos dá a salvação e agora nós temos o desafio de entrar por essa porta, Jesus, para alcançar a vida eterna, alcançarmos a salvação e permanecer no reino. Isso requer esforço, porque é santidade, isso é dia a dia. É eu dizer não para mim mesmo, para o meu ego, para a minha carne, minha natureza pecaminosa, o Adão que está dentro de mim, que se manifesta nas mínimas coisas. Isso requer esforço. Requer esforço para eu dizer não para o mundo, as suas ofertas, as tentações próprias do mundo, do pecado, que tenazmente nos assedia, diz Hebreus. Então, todos os dias eu sou bombardeado, né, externamente com ofertas do mundo, do pecado, do próprio diabo, e também sou dentro de mim mesmo essa guerra diária para manter a santidade. Isso requer, repito, esforço, mudança de vida. João Batista, quando ainda pregava lá na Palestina, ele dizia, produzir frutos dignos de arrependimento. Você lê isso em Mateus 3, verso 8, por exemplo, manter-nos longe do pecado, requer esforço. Entramos para o reino pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nisso não temos nenhum mérito. Quem, no entanto, foi regenerado, meu irmão, lavado no sangue do Cordeiro e nasceu de novo, precisamos entender que não vive na prática constante do pecado, diz-nos o apóstolo João em sua primeira carta. Não permanece no caminho largo ou vai para o caminho largo, transita pelo caminho largo, né? No pecado constante. Ela é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Se você, meu irmão, você que está me ouvindo, não tem dificuldade, vou repetir, se você não tem dificuldade para ser cristão, se você não tem dificuldade para ser discípulo de Jesus Cristo, se você não encontra dificuldade para amar o próximo como Jesus amou e mandou que nós amássemos também, se você não tem dificuldade para lutar contra a carne, seu ego, sua vontade, sua natureza caída,
se você não tem dificuldade para dizer não para o mundo e para o pecado. Meu irmão, preste atenção. Você então deve pensar melhor sobre a sua salvação e se verdadeiramente tomou a porta apertada e o caminho também. Um outro aspecto que eu quero compartilhar aqui com você, desse texto de Lucas 13, no verso 25. Eu vou dar o nome aqui de urgência. Urgência, não só esforço para entrar e permanecer no caminho, em santidade, para a vida eterna, mas requer também urgência de quem ainda não entrou. A porta está disponível, requer esforço e requer também que alguém, que eu e você, quem ouve a mensagem, o desafio para entrarmos, que a gente faça isso o quanto antes. Essa é a mensagem que eu vejo aqui nesse verso 25. Há uma urgência. Por que urgência? Meu irmão, porque diz aqui a porta vai se fechar. Vai ter um momento que essa porta vai fechar. Hoje está aberto, hoje é a oportunidade. Hoje é proclamado o Evangelho, desafiado, e o apelo é feito para que nós nos arrependamos e creiamos em Jesus, entreguemos nossa vida a Ele. Mas saiba disso, querido, haverá um tempo, haverá um momento que a porta vai se fechar. Lembra que Jesus diz que assim como foram os dias de Noé, assim serão os dias na vinda do Filho do Homem? Pois, eu vou ler esse texto com você. Mateus 24, é rapidão. Mateus 24, a partir do verso 36, por exemplo, Jesus diz, olha, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Assim como foi nos dias de Noé, a vida transcorria normalmente, comiam, bebiam, faziam negócio, casavam, enfim, até que, de fato, veio o ultimato. A porta se fechou, Noé entrou com sua família, os animais, e não houve mais oportunidade de salvação para aquela geração toda, como foi nos dias de Noé. Eu vou ler um outro texto aqui em Mateus, agora Mateus 25, a partir do verso 6. O noivo saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Haviam 5 que eram nécias. Estas disseram às outras 5 prudentes, e prepararam suas lâmpadas, o azeite. E elas disseram, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que virá o vosso Senhor. Então, meu irmão, há uma urgência estampada, há uma urgência nos nossos dias, sempre houve e sempre haverá, porque ninguém sabe o dia nem a hora quando virá o Senhor. Sabemos que ele virá, sabemos que a porta vai se fechar. O apelo aqui é para não demorar. Não demore a tomar essa decisão por Jesus, ainda que tenha esforço para seguir em santidade, lutando contra o pecado, o mundo, você mesmo e o diabo. Mas olha, há uma urgência. Até porque, meu irmão, talvez você estava pensando, Jesus, há muito tempo que eu ouço que ele vem e nunca veio. Mas a gente vai, não é?
A qualquer momento a gente pode partir, de um jeito ou de outro. Quantos que aparentemente gozam de saúde, cara, num piscar de olhos, né, viajam, vão para outra. Não entraram pelo caminho que conduz à salvação e não conduz à vida eterna. Há um apelo para não demorar. Mateus ainda 24, eu quero insistir um pouquinho nesse texto aqui. Mateus 24, 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O verso 44 repete: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha o verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, ele agora está contando a parábola de um servo mau, que recebeu ordem para cuidar dos seus conservos, e ele, olha o que ele diz aí no verso 48. Passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Percebe, irmão? O desafio qual é? É a urgência que tem que se tomar a decisão enquanto é tempo. No capítulo 25 de Mateus, verso 13, de novo, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Assim, meu irmão, há uma urgência estampada. Quem não tomou essa decisão, talvez está parado, esperando não sei o quê. Pense sobre isso, querido. Pense sobre isso. O tempo está passando e vai ter uma hora que a porta da salvação vai ser fechada. Tá bem? Uma terceira consideração que eu quero fazer nesse texto aqui, versos 26 e 27 de Lucas 13, diz: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Eu penso que além do esforço, da urgência que esse texto mostra de forma tão clara, requer também daquele que considera esse esforço, a urgência, união com Cristo. Além do esforço, da urgência, também, querido, aqui chama-nos a atenção a necessidade de mantermos união com Cristo. Embora fosse verdade o que responderam para Jesus no verso 26, dizendo que comíamos, bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas, o que eles dizem aqui, responder a Jesus, aqueles que bateram a porta e não lhes foi permitido entrar, é verdade o que eles disseram. Jesus esteve presente, trouxe ensino, comeu a presença deles. Nos dias de hoje ainda, o evangelho é anunciado, o desafio está sendo feito. Agora mesmo eu estou dizendo para você, arrependa-se, volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Entre pela porta estreita, esforce, há urgência nisso. Todos estão dizendo, os pregadores dizem, as igrejas estão anunciando, porque a Bíblia assim o diz, Deus assim manda nos dizer, não é? Mas sabe, irmãos, quantas pessoas que estão ouvindo e não estão nem aí. O evangelho continua sendo pregado, nós estamos convidando, chamando, conclamando, desafiando, mas nada muda, nada acontece. Como naqueles dias, vão dizer, eu conhecia o pastor tal, eu era amigo do fulano tal, a gente jogava futebol junto, não sei o que e tal. Tá, e daí? Isso não salva ninguém. Conhecer, de ver, de ouvir falar, de ser amigo, de ter uma igreja perto da minha casa, de ter alguém da família que é cristão, isso não salva você, querido. A decisão tem que ser sua, pessoal, você que tem que tomar essa decisão de unir-se a Jesus Cristo de uma vez por todas, de entrar pelo caminho apertado, esforçar e permanecer nele em santidade. Isso é pessoal, isso vale para você. Aquelas pessoas que respondiam assim para Jesus, no verso 26, elas eram estranhas para Jesus. Eram vistas, de vistas eram conhecidas, mas verdadeiramente eram estranhas. Não eram da casa, não faziam parte da família. Nunca antes tiveram interesse, nunca antes entraram, não mostraram a sua intenção, desejo e decisão de entrar. Nunca antes procuraram fazer parte da família de Deus, até ser tarde demais.
Os que buscam a Deus sinceramente o encontram, são aceitos e são reconciliados por meio de Jesus Cristo. Porém, irmãos, você que me ouve, entenda isso. Há um limite de tempo quanto à oferta da salvação. Quando a porta da oportunidade se fechar, então será tarde demais, como foi para os conterrâneos e contemporâneos de Noé. O verso 27, mas eles vos dirá, não sei, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Foram resistentes à vontade de Deus, não deixaram seus pecados na cruz, não se arrependeram. Por isso, ouvem do Senhor Jesus isso aí. Eu quero encerrar lendo o verso 29. O verso 29 diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Eu quero encerrar com essas palavras. O texto aqui diz que muitos virão, muitos tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Então percebe, requer um esforço para entrar pela porta estreita, para manter em santidade de vida, dizer não a mim, ao pecado, ao mundo, ao diabo. Há uma urgência nisso, não dá para protelar para sempre, alguma hora a porta vai se fechar. Precisamos nos unir a Cristo de forma definitiva para sempre. E termina dizendo que muitos, embora tenham aqueles que não dão moral, não se importam, não têm essa preocupação, mas sabe, o verso termina dizendo que muitos vão ouvir, vão aceitar, vão tomar decisão e vão entrar pela porta estreita e continuar no caminho apertado até o fim, porque é este o caminho que conduz para a vida eterna. Então tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Meu querido, a minha palavra para você hoje é esta: ainda há tempo, ainda há tempo. Entre pela porta estreita. Há um caminho largo, espaçoso, muitos andam por ele, mas é caminho de perdição. Estão dizendo que querem viver a vida, curtir a vida, porque a vida é curta. Cara, de fato, a vida aqui é muito curta, mas o que Deus tem preparado para os seus será durante toda a eternidade, de glória, alegrias indizíveis. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não tem palavras para descrever. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você pode fazer parte desses muitos que tomarão lugares na mesa no reino de Deus. Toma a decisão certa. Hoje, de preferência, não deixe por mais tempo, não deixe para amanhã, poderá ser tarde demais. Deus tenha misericórdia. Deus te abençoe com entendimento para que você tome a decisão certa, querido, e permaneça nela. Deus te abençoe. Amém.